Oi gente, eu sou a Brenda, mineira vivendo em Sydney, e eu venho trazer para vocês essa novidade que finalmente eu tomei coragem e decidi gravar o meu primeiro vídeo para o canal. Gente, confesso que eu posterguei por muito tempo, eu sou muito vergonhosa e ainda é uma dificuldade muito grande para mim. Principalmente porque eu sou muito perdida com os meus pensamentos, mas eu realmente tomei essa iniciativa e hoje dei o start para essa nova fase da minha vida, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Nós estamos em abril, no dia 28 de março, completou um ano que eu estou aqui. Gente, um ano dessa vida maluca, dessa vida incrível, de muitos desafios, mas também de muitas experiências únicas. E assim, falo pra vocês que não adianta eu falar e tentar explicar, é só quando você realmente tá aqui que você vive e sente realmente tudo como é o dia a dia. É uma loucura. Eu tenho a sensação que um ano equivale assim a bem uns 10 anos. Gente, assim, eu sinto que o tempo aqui passa muito rápido. As coisas acontecem assim de uma velocidade, sabe, mais do que o normal. Não é só porque estamos aqui há 13 horas à frente do Brasil, mas eu acredito que aqui o tempo passa muito rápido. Aqui já foi um problema, já foram 10, e aquele que era da semana passada já passou, já tem os outros. E não só de problemas, né, gente? Mas assim, eu falo que aqui realmente as coisas elas acontecem muito rápido. E posso dizer que as coisas aqui elas são muito intensas. Não sei se é exatamente pelo país, né? Mas eu como imigrante, e hoje eu posso dizer que eu sei como é morar no Brasil e sei como é morar fora, posso dizer que viver aqui é muito mais intenso, gente. Assim, é inexplicável. Mas eu vou contar um pouco pra vocês como vim parar aqui, né? Primeiro de tudo, quero me apresentar. Meu nome é Brenda, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, lá do Brasil. Eu tenho 32 anos, vim com meu marido, Lucas. Esse sonho, na verdade, é um sonho dele, que ele compartilhou comigo e eu abracei. Não foi tão simples assim, mas abracei e cá estamos, né? E assim, eu falo que Deus é muito maravilhoso, muito perfeito, porque desde quando eu conheci o Lucas, ele sempre teve um desejo de morar fora. E a Austrália não foi sempre a primeira opção dele. Eu falo que as coisas elas foram mudando de rumo e Deus nos trouxe até aqui. Mas inicialmente o sonho dele era morar nos Estados Unidos. Ele chegou a tentar visto, não conseguiu. Depois, pouco antes da pandemia, ele tinha fechado a ter um pacote para a Irlanda. Ele iria primeiro, né? Ele ia passar 8 meses lá, mas logo veio a pandemia e não deu certo. Então ele acabou cancelando. E eu falo, né, gente, é porque era pra gente estar aqui mesmo, porque no final viemos parar na Austrália, do outro lado do mundo. Podia ter sido Estados Unidos, que era mais perto, ou Irlanda, né? Mas Deus quis que viéssemos pra cá e tá tudo certo. Viemos no ano passado, no mês de março. Nós planejamos essa viagem em média de mais ou menos um ano, assim, olhando, orçando, fizemos uns 2 orçamentos, mas acabamos fechando com a última que nós olhamos. Gostamos muito mais da conversa, do que tinha sido proposto, nos sentimos mais seguros também. E assim, gente, foi uma loucura, porque foi o ano da decisão, né, que foi 2023, foi o ano do nosso casamento. Então assim, eu tive que lidar com muitas coisas. Nesse meio tempo eu fiz uma cirurgia também de retirada de mioma, que graças a Deus foi sucesso. Mas assim, pensa, gente, mudar de país, casar, falar com família, tudo, assim, é uma loucura. Foi uma loucura, né, mas deu tudo certo.
E um detalhe importante também que eu acabei esquecendo é que eu sou arquiteta, eu já tenho quase 10 anos de formação, então tudo bem que isso não mudou nada, né, assim, em relação aqui, porque, gente, quando eu decidi que realmente seria uma oportunidade de vir pra cá, eu vim muito aberta, sabe? Não era para falar isso exatamente agora, mas veio na minha mente de compartilhar isso com vocês. Quando eu decidi vir pra cá, né, não só eu, mas assim, né, decisão realmente de falar, beleza, vamos, eu vim com o coração muito aberto pra cá e eu vim com a certeza de que tudo seria muito diferente, por mais que é tudo muito mais diferente do que eu imaginava, mas eu vim assim com o coração bem assim, em paz, sabe? Eu falei assim, Deus está em suas mãos e eu quero viver tudo que o Senhor tem pra mim. E de fato eu vim aberta às oportunidades, às experiências e não sei, infelizmente ou felizmente eu não vim tão aberta para a questão de arquitetura, porque eu sabia que era um caminho muito longo e foi uma decisão minha e do meu marido passar uma temporada apenas aqui, né? E nós continuamos firmes com esse propósito, que seriam só 2 anos. Então, nós já viemos pra cá com esse desejo de ser só uma temporada mesmo, por questões pessoais e também da minha parte, né? Eu quero muito ter filhos no Brasil, quero que a nossa casa seja lá mesmo. Então, eu sabia que se eu viesse pra cá com a intenção de ser arquiteta, eu acho que talvez o caminho seria muito mais difícil, ou talvez seria fácil, né? Mas assim, eu falei, tô indo pra lá e vou trabalhar do que for preciso. Eu acho que com isso facilitou muito, então, porque eu sempre estive aberta a tudo. Então, já cheguei aqui trabalhando o que precisava, sabe? E também quero compartilhar isso com vocês, que é muito legal. Então eu fui tudo, eu sou tudo menos arquiteta. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo com todo mundo, né? As pessoas, e aí, como foi o seu início? O que que precisa? Eu falo, gente, primeiro, vocês precisam estar em paz com a decisão e tem que estar aberta a tudo, né? A novas experiências, a novos trabalhos. Muitas das vezes a gente vai ter que dar realmente vários passos para trás, não é fácil, mas assim, tudo vai se ajeitando. E, gente, no final também são dólares, né? Nós que somos brasileiros, assim, não que seja fácil, mas é aquela coisa, a gente trabalha pra caramba, mas tem a recompensa, né? Querendo ou não, assim, a gente aqui trabalha e, tipo, você tem que trabalhar de qualquer forma para receber, porque aqui você recebe por horas. Então, assim, não é tipo o Brasil, que você recebe o mês inteiro, que você recebe semanalmente. E de acordo também com as horas que você trabalha. Mas isso também é papo para outro vídeo que eu posso trazer com mais detalhes para vocês. Então vamos voltar lá, né, gente? 2023 foi o ano da decisão, nós nos casamos em agosto e Lucas queria vir em setembro. Eu falei, meu filho, você tá maluco, né? Como? Não, possível. E aí nós decidimos que viríamos em 2024, até março. Até mesmo porque nós fizemos a aplicação, se eu não me engano, acho que foi em julho. Ai, gente, muito perdida com as datas, assim, sou péssima. Mas eu acho que nós fizemos a aplicação em julho, ou foi depois do casamento, não sei. Sei que nosso visto foi aprovado em janeiro. Então, assim, nós também não tínhamos, né, a certeza se seríamos aprovados ou não, apesar que aqui na Austrália é bem mais fácil de ser aprovado. Não tinha, assim, vamos dizer, por que dar errado. Mas aí nós esperamos também e foi bem melhor mesmo, né? Tivemos um tempinho aí, pós-casamento e tudo mais, então foi bem mais tranquilo de se preparar. E a pergunta que muitos me fazem, qual visto vocês foram? Como que foi? Então, gente, nós viemos com um visto de estudante, eu sou a aplicante principal, eu e Lucas, nós já estávamos casados, né? Então, o nosso visto foi de partner. Eu sou a aplicante principal, o Lucas é o secundário, no caso ele é o meu acompanhante. Eu estudo e Lucas não estuda, só trabalha. Porém, o que acontece na prática, né? Lucas, ele também é dado como um imigrante que tem o seu visto de estudante, mas ele não é obrigado a estudar, somente eu, que sou a aplicante principal, então eu preciso estudar. No meu caso, nós
fechamos o pacote com inglês, porque eu não tinha inglês, então eu vim para estudar o inglês e eu estudo de segunda a quinta. E Lucas, ele trabalha. O visto de estudante, ele te permite trabalhar. Então, Lucas, ele acaba que ele não é obrigado a estudar, mas ele tem que seguir as mesmas regras, né, do estudante, do aplicante principal. Então, nós temos somente 24 horas semanais permitidas para trabalho. Isso é um assunto complicado, mas também deixo para outro vídeo, mas é isso. Esse visto para nós foi um visto mais fácil, mais em conta, justamente porque não tinha a necessidade dos dois estudarem, né, gente? Quem vive aqui sabe o quão é exaustivo você trabalhar e estudar, porque mesmo que tem muita gente que fala, mas eu já fazia isso no Brasil. Gente, não é igual. Não adianta, não é igual. Porque, principalmente aqui em Sydney, é uma cidade gigantesca, de 6 milhões de habitantes. Aqui é tudo muito longe. Então, assim, só adiantando um pouco da minha rotina para vocês. Eu saio de casa, às vezes, 5h30 da manhã e volto 9h30 da noite. Então, assim, eu saio do trabalho, já vou para a escola, troco de roupa no banheiro da estação, na escola, almoço por ali mesmo. Então, assim, é bem exaustivo, sabe? Então, é uma realidade que muitas vezes as pessoas falam, é um visto, que legal, você pode trabalhar e estudar. Gente, não é tão legal assim, tá? Eu sou muito sincera. E, assim, é bem exaustivo e eu já tô assim, acaba logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Mas, enfim, né, faz parte. Era o que a gente tinha. E, assim, depois que chegamos aqui, que ficamos sabendo que tem outros tipos de visto que podem ser aplicados também, que qualquer pessoa pode aplicar. Um deles é o Work Holiday, que é um visto que você não precisa estudar, que você pode trabalhar full time, que não tem restrições de trabalho. Mas eu não sei muito a fundo sobre ele, mas assim, é uma das possibilidades, é algo que eu depois vou passar a saber certinho e trago aqui pra vocês. Porque confesso que quando nós estávamos olhando, nenhuma das duas agências que nós fizemos orçamento abordou sobre esse tipo de visto. Porque, gente, querendo ou não, é um tipo de visto que as agências elas não têm interesse porque elas não ganham em cima disso. E falando já um pouco sobre isso, né, as agências elas têm interesse nesse visto de estudante, porque elas ganham em cima das indicações, né, por indicação, então quanto mais tempo você fecha com a escola, mais elas ganham e por aí vai. Mas tá tudo certo, né, gente, cada um ganha da forma que acha que é melhor e elas fazem o trabalho delas e tá tudo certo também, né? Não tô aqui pra julgar isso, mas assim, é porque quando você chega aqui, você depara com outras realidades, você fica meio assim, nossa, por que eu podia ter vindo naquele outro visto, mas tá bem. Não tá na hora de reclamar, né, gente? Só agradecer a Deus e tá tudo certo. Mas é válido falar porque tem muita gente, né, que tá vindo e que não sabe. E eu confesso que eu realmente não sabia, então depois eu pesquiso pra falar pra vocês. Então é isso, galera, viemos com esse visto e o nosso primeiro visto foi de 6 meses, né? Até mesmo porque eu nunca tinha morado fora, não tinha tido essa experiência, nunca tinha saído pra morar em outro lugar. Toda a minha vida morei em Montes Claros, nunca foi um sonho morar fora, gente, inclusive. Nunca, nunca. Eu não venho de uma família, assim, que é, tipo, normal. Não que seja normal, né, mas assim, eu só tive uma prima que foi embora e foi morar fora, mas o resto é sempre ali. Todo mundo em Montes Claros, casou, teve casa, teve filho, ficou por ali mesmo. Então nunca foi um sonho pra mim. Nunca me imaginei. Já Lucas não, já teve essa experiência. Nosso visto em 6 meses, sem moradia, somente escola, taxas e tudo mais, ele ficou numa média de uns, acho que 35 mil. A gente não lembro direito, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Acho que foi 35 ou foi 30, alguma coisa assim. Fora as passagens, né? Então, assim, primeiro que não tinha como fechar um visto tão longo por conta do valor. E segundo também, quase em primeiro, porque como era a minha primeira experiência, eu não sabia como seria. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família
Eu perdi meu pai há 9 anos, então era eu e minha mãe, meu irmão já tinha casado antes de mim, né? Eu tinha saído de casa recentemente, foi o meu casamento. E assim, eu não me imaginava tão longe, né? Ainda mais assim, do outro lado do mundo. Mas aí eu falei assim, ó, então tá, vamos pegar 6 meses, porque eu acho que 6 meses é um tempo bom pra você, assim, se adaptar. Porque, gente, 3 meses é muito pouco. 3 meses você tá ali na euforia e tudo mais. Eu acho que, assim, é até uma coisa que não dá nem pra você aproveitar direito, sabe? Então, assim, 6 meses acho que é o suficiente ali. Não pra você ter certeza de tudo, mas na minha cabeça eu falei assim, 6 meses dá pra eu tentar. Dá pra eu dar o meu máximo e fazer acontecer e ver se eu vou adaptar, se é isso mesmo e tudo mais. Então, fechamos esse primeiro visto de 6 meses. Ah, uma coisa legal também de falar. Gente, foi uma duração de 36 horas apenas. 2 voos de 14 horas. E como eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, né, gente? Lá. Não é uma cidade tão pequena, que é de 500 mil habitantes. Mas assim, né? Nós pegamos um voo de Montes Claros para Belo Horizonte para São Paulo para Doha, no Catar. Do Catar viemos para Sydney. Então, ali de São Paulo para Doha foi o primeiro voo longo de 14 horas. E depois, de lá para cá, mais outro voo de 14 horas. Então, assim, gente, é bem longe. É bem longe. Não dá nem pra desistir no meio do caminho, não. E, assim, chegando aqui, nós chegamos à noite. Gente do céu. Eu falei, meu Deus, eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Que loucura, que loucura. E é realmente, assim, tudo muito deslumbrante, gente. É tudo tão, assim, tecnológico, tudo tão incrível, tudo tão lindo, os prédios, assim, tanta coisa diferente. Você fala, meu Deus do céu, eu tô vivendo um sonho, E era realmente um sonho, assim, que eu nem sabia que eu tinha, mas que, meu Deus, foi muito legal. Primeiro nós fomos morar em um apartamento ali mais central, nós tínhamos alugado um quarto, ficamos ali por 2 semanas e depois acabamos nos mudando para o apartamento desse nosso amigo. Ele nos ofereceu um quarto e por ali ficamos. Então, nós moramos numa região mais afastada ali da City. E, gente, meu Deus do céu, gratidão a Deus, mas era sofrido. Meu Deus, o primeiro mês foi muito sofrido pra mim, porque Lucas, logo de início, ele começou a trabalhar, e isso foi muito importante também, graças a Deus. E eu, assim, já tinha sido uma conversa com o Lucas, que eu não iria me cobrar tanto no primeiro mês, né? E o primeiro mês eu não trabalhei. E, gente, eu ficava a maior parte do tempo sozinha. E Lucas trabalhava pra caramba. E da nossa casa até a escola era 1h20 de trem. Gente, uma pessoa que saiu lá de Montes Claros e chegou aqui em Sydney, 6 milhões de habitantes, pegando trem, tudo em inglês, 1h20. Gente, era choro na ida, choro na volta. Sem contar os dias que eu me perdia. Ou passava do ponto, ou pegava o trem errado. Gente, meu Deus, olha, e eu sobrevivi, graças a Deus, mas eu vou falar com você, não foi fácil, o início não foi fácil, gente, eu chorava muito, eu falava, o que eu tô caçando aqui? Ficava muito tempo sozinha, Lucas trabalhava pra caramba, gente, Lucas saía 3 horas da manhã e chegava em casa, tipo 6, só que nesse horário que ele chegava, eu já tava na aula, e aí ele chegava, comia, descansava e ficava me esperando pra me buscar no ponto lá do trem, porque lá onde a gente morava, assim, gente, uma coisa, um detalhe, aqui na Austrália a segurança é algo assim incrível, sabe? Tudo eu falo incrível, mas aqui é incrível mesmo. Gente, aqui, sabe, você se sente segura em todos os lugares, independente do horário. Aqui não tem muito essa questão de roubo, sabe, de criminalidade. Não tem, assim, existe, mas aqui é realmente um país, e aqui em Sydney é muito seguro, sabe? Então não tinha problema eu voltar a dar aula sozinha, só que, né, era meu primeiro mês. E aqui tem uma coisa que eu odeio, que eu já vou falar, uma das curiosidades é que quando o bairro ele é residencial, gente, eles não colocam postes nas ruas, então é tudo muito escuro. Tem as luzes, assim, das casas. E o bom é que aqui as casas, a maioria não tem muro. Então, assim, é um pouco claro, mas a maioria é escuro. E, tipo, da estação pra nossa casa, dava mais ou menos uns, deixa eu ver,
uns 15 minutos andando. E aí, graças a Deus, né, esse nosso amigo tinha carro e Lucas ficava me esperando pra ir me buscar na estação. Coitado, meu Deus, também sobreviveu, viu, esses primeiros meses. Mas assim, gente, não é que era sofrido, de tipo assim, de tá me colocando aqui como vítima, coitadinha, não sei o quê, mas era tudo muito diferente pra mim, tudo muito diferente, sabe? E assim, era um sofrimento pra mim, porque eu falava, meu Deus do céu, o que que eu vim caçar aqui? O que que eu vim caçar aqui? Eu tava tão quietinha lá no meu canto, tão de boas. Mas aí, esse início foi difícil, assim, essa adaptação, mas o tempo foi passando, depois logo eu consegui meu primeiro emprego, e no meu primeiro emprego, que foi de cleaner, eu travei a coluna, coisa que eu nunca tinha acontecido, aí eu chorei também, meu Deus, queria tanto um emprego, agora que eu arranjei um emprego, travei a coluna, pensei que eu nunca mais fosse conseguir andar. Gente, eu tô rindo, mas foi desespero, foi assim, foi horrível, nunca tinha acontecido isso comigo. Mas aí depois eu melhorei, aí comecei no cleaner, depois tomei coragem, fui pro Uber. E assim, depois eu também venho falar mais sobre isso, sobre todas as profissões. Eu falo que é a Barbie 50 profissões, porque realmente já tive muitas profissões aqui. E foi isso, gente. Fomos lá nesse apartamento que era distante por 3 meses e depois mudamos pra cá, que é onde nós moramos atualmente, que é o Lake Creek. E, gente, olha que incrível. Quando a gente tava no primeiro apartamento lá, que foi quando a gente chegou, a gente tinha que se mudar, né? Porque a gente tinha fechado somente 2 semanas. E esse foi o primeiro bairro que nós viemos, que foi o Lake Creek. E quando eu cheguei na estação, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero viver pra sempre. Mas pra mim era também tão distante, assim, sabe? Eu acho, sei lá, na minha cabeça eu não ia conseguir tão fácil, assim, morar nesse bairro e tal, porque é considerado um bairro muito bom. E aí, 3 meses depois, viemos parar aqui. Então eu falo que Deus, gente, Deus é muito maravilhoso. E assim, uma das coisas que eu tenho aprendido aqui, porque eu confesso que eu não era tão assim, é você tentar ver o lado bom de todas as coisas e você realmente desejar e jogar pro universo. Eu acredito muito em Deus, mas eu acredito muito em energia. Eu acho que tudo que a gente, assim, coloca, sabe, em nossos corações, assim, você acredita. Mesmo às vezes você não acreditando, mas se você acredita assim, um dia eu vou conseguir isso, um dia eu vou fazer isso, sabe? Isso dentro de você, acho que cria uma força e assim, e uma hora acontece. Às vezes vai ser muito mais rápido do que você imagina, às vezes vai demorar mais, mas acontece. Então assim, a gente tem que realmente aprender isso. E aí é isso, gente, moramos aqui, agora em junho ia completar 1 ano, mas Deus mais uma vez nos surpreendeu e nos deu a oportunidade de morar no nosso cantinho, né? Sempre foi um desejo do meu coração e do de Lucas, mas a gente também acreditava que estaria um pouco mais distante, mas veio uma oportunidade e resolvemos abraçar. E assim, Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas e somente agradecer mesmo. E para finalizar esse vídeo, esse primeiro vídeo, eu queria agradecer vocês por ter estado aqui comigo nesse tempinho. Desculpa se eu falei algo errado, se faltou informação. Então eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês querem saber mais sobre a minha história, se falta algum detalhe, se vocês têm alguma dúvida do que sei lá, eu tô achando, do que eu não tô gostando, do que eu espero, até mesmo de informações sobre aqui mesmo, qualquer coisa, né? Estou disposta a pesquisar, ir atrás e responder vocês com muito carinho. Prometo que vou me dedicar ao máximo para ser frequente aqui. Isso é um desejo que acabou surgindo no meu coração, né? De ter esse canal aqui, de poder compartilhar com vocês. Quando a gente tá aberta às coisas, né? Quando você realmente entrega a sua vida a Deus, Ele vai colocando várias coisas no seu caminho e que se você tá aberta, você vai abraçando. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu me considero uma pessoa procrastinadora e eu procrastinei muito pra fazer esse primeiro vídeo. Confesso que eu até tentei uma outra vez. Ai! Tá ventando muito. Confesso que eu até tentei uma outra vez, mas desisti. Mas hoje eu falei assim,
eu vou me mudar na sexta. E eu queria muito gravar aqui nesse cantinho que foi muito especial, né? Que é esse bairro, nesse lugar aqui que é incrível. E eu falei, gente, como assim eu vou embora e não vou gravar nesse lugar? Então, fica aqui, né? É o meu primeiro vídeo, mas também da despedida desse lugar maravilhoso que nos acolheu tão bem e que vai ficar pra sempre no meu coração. Temos aqui até o ano que vem, né, aqui em Sydney, se Deus quiser. Então, quem sabe a gente não volte pra cá novamente, só Deus que sabe, ó, tô mandando as energias. Mas é isso, mas também estamos nos mudando pra um lugar também que vai ser incrível, que vai ser nosso, querendo ou não, que foi Deus que nos deu, melhor do que sonhamos, melhor do que imaginamos, até às vezes eu penso que melhor até do que merecemos. Mas é o início de um novo relacionamento aqui com vocês, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal. E eu não vou falar ainda quais vão ser os dias que eu vou postar, porque eu não vou falar o dia, porque aqui é uma loucura, só quem mora aqui sabe, né, da correria. Mas eu prometo que eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana, né? E o próximo vídeo é sobre a minha mudança. Ai, tô muito ansiosa. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima!